Então comecemos. Como é que você tá? Tô bem. A gente tá fazendo pela primeira vez um podcast pelo Zoom, uma videoconferência, né? Eu ainda tô aprendendo a fazer aqui. Parece que o Zoom, ele depois faz a troca de câmeras automática conforme uma pessoa for falando. Aí se os dois falarem ao mesmo tempo, ela fica parada na última pessoa que tava falando. A gente vai testar isso, eu não sei, né? De qualquer maneira, eu também tô gravando de fora ali. E para você que está assistindo, eu estou falando com um grande amigo meu, Felipe Bezerra. Ele é consagrado da comunidade católica Shalom e está morando no Canadá, não é isso? Exatamente. Por enquanto eu estou no Canadá. Legal. Como é que você chegou aí? Vamos contar um pouquinho, então, assim... Eu gosto de coisas cronológicas. Quando é que você começou no Shalom? Como é que foi? Pois é, eu comecei no Shalom também criança, né? Tem milhões de anos. Padre Cristiano e todo mundo é assim. Era um negócio que o Padre Cristiano era do grupo dos pequenos, né? O Padre Cristiano era do grupo menor do que o meu. E tem pouca gente hoje que eu conheço, que eu tenho proximidade, que pode dizer isso. Eu sou da época do Cristiano Pinheiro, que quando ele cantava pequeno ainda, né? Tipo... Lá os pequeninos. Inclusive, exato. Pedro, eu fui chamado. Eu fui chamado também para ir cantar no Aos Pequeninos, mas eu tive vergonha e não fui. Nossa, mas você acha que você conseguiria cantar bem? Não sei, cara. Assim, eu sou super desafinado. Assim, super desafinado não, sou menos desafinado agora. Depois de muito tempo cantando na comunidade, você começa a ter noção. Mas quando eu entrei na comunidade de vida, a Sabrina, que era postulante comigo, que cantava, ela dizia: Felipe, canta um pouquinho mais baixo, que você atrapalha geral. Não, então você fez muito bem em não ter participado. Não. Mas eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse ido pros pequeninos, talvez até eu ficar grande eu teria aprendido a cantar, entendeu? Não sei. Eu acho que tem duas coisas, tem a experiência, tem a prática, mas a pessoa tem que ter aquela aptidão inicial, né? Mas eu não tinha nem noção que eu era desafinado, pra você ter uma noção. Eu era tão ruim que nem saber que eu não sabia, eu conseguia, entendeu? Mas graças a Deus, você e teu irmão Ricardo têm humildade de sacar que não tem, assim, aquela afinação apropriada, né? Mas... Não, ele pelo menos tem ritmo. Eu nem bater palma direito eu consigo. Excelente baterista. Isso aí. Mas aí conta, aí nessa época você iniciou, e aí? Sim, pois é, eu era dos pequeninos quando nem tinha Casa dos Pequeninos ainda. Eu participei da missa de inauguração da Casa dos Pequeninos. Lá que era na frente do Shalom. Era uma casa que era literalmente só atravessar a rua do Shalom. Era a Casa dos Pequeninos. Que eu acho que o pessoal decidiu. Porque a gente fazia tanto barulho atrapalhando a missa do Shalom. Que o pessoal disse: a gente tem que fazer alguma coisa para essas crianças, porque não tá dando não. Sim. E aí abriram a Casa dos Pequeninos ali na frente. Aí eu nem sabia que tinha isso, Casa dos Pequeninos. Teve a Casa dos Pequeninos. Não durou muito tempo, não. Assim, na minha cabeça de criança, eu achei assim, que foi pouco tempo, mas talvez tenha sido muito. Mas a gente teve um tempo que tinha a Casa dos Pequeninos, que era da outra rua, na frente do Shalom, literalmente. Só atravessar a rua a gente entrava na Casa dos Pequeninos. E pronto, aí fui chamado e tal, o Nicodemos, eu me lembro ainda, o Nicodemos chegando pra mamãe e disse: Bia, tu acha que teus filhos assim têm voz pra cantar? Você acha que eles poderiam participar? Aí a mamãe disse: olha, eu não entendo nada disso não, pergunte aí pra eles. Aí eu me lembro, me escondendo atrás da minha mãe, dizendo: não, Nicodemos, eu não tenho coragem não. E ele já era o Nicodemos na época, né? Já, não, o Nicodemos já era o Nicodemos e o Isaías, eles eram as referências de música na comunidade. Pois eu falei isso uma vez, o Isaías, ele era, antes do Cristiano, né, ser a voz do Shalom, o Isaías era a voz, né, era o cantor, era o cara, né. A paz completa de Jesus para nós. Pois era o Isaías. Gravou o hino, né, praticamente. Não, pois mas é engraçado, porque o hino virou a Marte Mais depois, sem a gente... Aí é o hino número 2, é que nem o hino dos Estados Unidos, que era um, virou outro, não é? Não tem uma história dessa? Cara, eu não sei, sabia? Essa música... a da França. Que o hino da França era outro, e depois eles adotaram essa, que era uma música comemorativa de alguma coisa. Aí virou... Allons enfants de la patrie, era
era alguma coisa de... Era guerra, né? Porque a Los Enfants de la Patrie, se você for ver o hino, tipo assim, eles vão matar nossos filhos, degolar nossas crianças, e vamos lá, os filhos da pátria. Hoje os franceses nem gostam muito desse hino, porque é uma coisa muito belicosa e tal. Mas realmente foi, era uma música que se cantava meio que conclamando a resistência e virou o hino da França. E falar nisso, né? Eu vou pular para lá e para cá, mas não tem problema. A gente vai ficar à vontade mesmo. Você é um cara que domina outros idiomas porque antes até de estar no Canadá, você já tinha passado por outros lugares, né? Você decidiu ir para fora quando e por quê? Na verdade, eu não decidi, né? Eu fui enviado. Na época eu vim enviado para o Canadá como comunidade de vida. Eu fui 12 anos da comunidade de vida. E aí, na comunidade de vida, eu fui discernido para vir abrir a Casa da Comunidade de Vida aqui em Toronto. Isso em 2003. Eu fui, logo depois da Jornada Mundial da Juventude, de 2002, a comunidade decidiu abrir a Casa da Comunidade aqui. Já tinha uma presença aqui em Toronto, né? Já tinha algumas pessoas da Aliança. Era tipo Amigos do Shalom na época que se chamava desse jeito, né? Ou não? Não, tinha antes disso, tinha os amigos do Shalom, assim, tinham duas pessoas aqui que conheciam a obra, inclusive uma delas é a Flávia, que hoje é postulante da comunidade. Ela conheceu o Shalom no Rio de Janeiro, e meu Deus, esqueci o nome dela, a Flávia e a irmã da Andréia, enfim. A Andréia da comunidade. Andréia Reis, a Andréia e o Alexandre são da comunidade de Aliança aqui de Toronto. Daqui. Não, eles no Rio tem uma Andréia, por isso que eu falei. Não, mas eles são de Salvador, na verdade. Sim. E aí o Alexandre e a Andréia, eles vieram pra cá, o primeiro casal imigrante da comunidade de Aliança foram eles. Caramba, e eles estão no Shalom ainda? Então, eles são consagrados, votos promessas definitivas aqui em Toronto. Sim. Eles vieram em 2004. Mas antes disso, tinha a Andréia e a irmã da Andréia e a Flávia, a Liane, pronto, lembrei o nome dela, Liane. A Liane e a Flávia moravam aqui, conheciam o Shalom e chamaram assim, será que a comunidade não pode mandar alguém para a gente começar um trabalho e tudo mais? E aí isso foi um pouco antes da Jornada Mundial da Juventude. A comunidade enviou algumas pessoas, alguns não duraram muito tempo, mas outros vieram e começaram assim, a ter um contato com a igreja local. E aí, depois da Jornada Mundial da Juventude, o padre Ézio, que é o padre da paróquia brasileira, disse, não, eu quero uma presença da comunidade Shalom aqui comigo, porque aí já tinha alguns irmãos da Aliança que estavam aqui, que já tinham aberto um grupo de oração de jovens na paróquia dele. Ele disse, não, eu vou apoiar. E aí a comunidade discerniu a mim e a outra pessoa pra gente... Mas não é o bispo que tem que deixar? Pois é, mas assim... Até então, a comunidade, assim, ainda era um pouco flexível nesse ponto. E podia ir, mas não era uma coisa que fosse oficializar, ainda tinha flexibilidade, né? Ainda tinha. Antes era assim, a gente começou, o bispo me pedia, a gente ia mesmo sem nada. Depois começou a dizer, não, o bispo pede, mas vamos ter algumas coisas, como é que a comunidade vai sustentar, se vai ter uma casa, etc. Como a gente estava com um desejo, a comunidade estava com um desejo muito grande de expandir no exterior, né, já tinha, assim, o padre João Wilkes já era o assistente internacional, então assim, já tinha um desejo concreto da comunidade de ir para o exterior. E aí o padre Ézio disse, não, eu vou dar um salário para a comunidade de vida para serem, assim, funcionários daqui da minha paróquia, entendeu? Então os missionários da comunidade de vida, um deles, no caso, foi sendo eu, ficava ajudando na paróquia como um todo. Eu dava preparação do batismo, eu coordenava o grupo de oração, eu dava um curso bíblico, que a gente fazia meditações das leituras dos evangelhos. E assim, tinha diversas atividades que eu levava e eu ganhava um salário para isso, e esse salário sustentava a comunidade. Então eu vim para cá como comunidade de vida. Então isso foi 2003 para 2004. Na verdade eu cheguei aqui no Réveillon de 2003 para 2004. Você tinha quantos anos, Sérgio? Eu tinha 23, eu fiz 24 aqui em Toronto. Não, é só uma pergunta antes de você continuar, porque eu estava pensando nisso. Você, sendo de Fortaleza e tendo praticamente nascido junto da comunidade, já percebia
a vocação desde cedo, assim, esse desejo de abandonar e de ir para a comunidade de vida, porque eu imagino que para a comunidade de vida seja... A pessoa tem que sentir um desejo, uma paixão arrebatadora, né? Para ter coragem de, vamos dar realmente tudo. Porque não é uma coisa que, vamos ver no que dá e depois se não der. Tem que ser uma decisão mais bem feita, né? Mas assim, comigo, eu tive a experiência mais forte com Deus. Eu fiz seminário de vida no Espírito Santo em Fortaleza, ainda pequeno e tal. E meus pais foram em missão para Natal. Meus pais foram abrir a missão de Natal em 92. E lá em Natal, foi final de 92 para o começo de 93. Então a gente foi para Natal, e lá em Natal é que eu tive a minha experiência forte com Deus, assim, com Jesus Eucarístico, uma experiência percebendo que Jesus amava a mim, né? Que Jesus amava a mim pessoalmente, não meus pais, assim, não era... eu achava muito legal, Deus falava com meus pais e era ótimo, mas não, Deus tinha um amor pessoal por mim. Ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aquilo só foi crescendo, né? E foi engraçado porque eu cheguei no terceiro ano, né, do ensino médio, e aí fazer vestibular para quê? O que você quer ser quando crescer, né? E aí eu parei de ser, eu quero ser só de Deus, assim, eu quero ser padre, eu quero ser, assim, eu quero viver para Deus, eu não, tipo assim, não tem mais nada que me satisfaça tanto quanto estar na vontade de Deus. E aí foi meio que... E aí eu me lembro que alguém perguntou assim, mas você tem certeza? Aí eu disse, certeza absoluta eu não tenho, porque acho que não tem nunca como ter, mas eu só vou saber se eu for. Porque... eu acho que Deus não quer que a gente tenha certeza e saber como é que vai ser, né? Ele quer que a gente vá vivendo, né? Isso eu aprendi com o tempo, na marra mesmo, depois de muito tempo. Mas eu tive um professor na faculdade de teologia, já pulando lá para a França, depois a gente chega nessa história. Então, Mas que dizia isso, que assim, meio que a vocação cristã é meio que uma vocação de coruja, assim, de voar na noite, assim, meio que saber meio para onde a gente está indo, mas Deus nos chama a voar e vamos. E aí ele ilumina o próximo passo, mas é um pouco meio que, assim, a fé, ela é sempre escura, a gente nunca tem certeza, porque senão não seria fé, né? Enfim, e aí eu dei esse passo meio que na fé, meio que assim, eu só vou saber se eu for, e fui. Sim. Né? E não me arrependo, assim, eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter insistido tanto, né? Porque eu fiquei 12 anos na comunidade de vida. Mas eu não me arrependo de ter feito esse passo, e Nosso Senhor se aproveita de tudo, né? Então, mas você acha que ficou então demais na comunidade de vida até discernir para a aliança? Eu acho que eu fiquei demais, assim. Eu não me arrependo de tudo que eu passei, do que eu vivi, no sentido de que foi tudo muito bom, assim, foi uma experiência de vida muito boa, mas no primeiro ano eu já percebi que não era aquilo, entendeu? Mas como eu estava numa noite escura, eu fiquei dizendo, não, é noite escura, eu preciso sair dessa noite escura para discernir melhor. E aí uma coisa sempre levando a outra. Aí depois eu parei e disse, não, é o meu estado de vida. Na hora que eu discerni meu estado de vida, aí eu vou, é isso mesmo. Aí não é o sacerdócio, não, então é o celibato. Aí não, também não é o celibato, então eu vou namorar. Aí, não é o estado de vida mesmo. Caramba, você tentou tudo isso, você tentou sacerdócio, você foi para seminário ou não? Chegou só eu fui seminarista 2 anos. Eu fui seminarista. Eu acho que eu lembro dessa história. Isso tem muito tempo? Foi 2002 e 2003. Eu fui não, isso é antes do meu período. Não, foi 2001 e 2002, na verdade. 2002, final de 2002 eu tinha discernido para sair. E aí, quando eu pedi para sair do seminário, foi que eu fui discernido para ir para Toronto. E eu fiquei o ano de 2003 esperando para ir para... Aí a gente fez full circle, voltou para 2013, agora você pode continuar a sua história. Exatamente. Aí pronto, eu saí, vim para Toronto, passei aqui 2 anos. Né? E aqui em Toronto eu comecei a estudar francês. Porque eu disse, não, inglês está ok, vamos estudar francês agora porque é a língua do Canadá. E já era ok antes de você viajar, o inglês? O inglês eu já era fluente, eu já falava. E eu me lembro que eu acho que eu dei o golpe em mim mesmo de vir para o Canadá. Porque eu me lembro que eu morava na residência geral ainda, né? Era seminarista. E aí a gente estava assistindo um filme. E aí no filme... Eu lembro, assim, tava todo mundo assistindo o filme. E aí no filme... Já imaginei o que você vai falando. A mulher olhou pro cara e disse assim,
Go home. E na legenda, a legenda tava tipo assim, escape daqui, ou saia daqui, ou tipo, vai embora. Sim. E aí o cara saiu, né? E aí ela começou a dizer, não, eu preciso sair, não sei o que, eu querendo colocar. Aí eu disse, pessoal, só pra botar vocês por dentro. Ela disse pra ele ir pra casa, por isso que ela tá querendo escapar. Na legenda tá errado, na legenda ela disse escape, mas ela disse pra ele ir pra casa, por isso que ela tá escapando aí, porque ela tá querendo ir pra casa também encontrar com ele. Aí eu vim fazendo isso com a Sibeli, eu falo, tá errado essa tradução aí. Foi, mas assim, porque eu realmente já era muito fluente em inglês. Aí alguém depois comentou, caramba, Felipe, teu inglês é muito bom, né? Aí, tipo assim, foi uma coisa totalmente, tipo, galera, eu tô dando a dica pra vocês aproveitarem melhor o filme, e a galera ficou toda assim, meu Deus, como o inglês do cara é bom, sabe? Caramba, Felipe, vou passar pro conselho que você pode, né? Em missão. Moisés e Padre João estavam nesta sala, vendo então, o mesmo pronto, filme não que precisava nem passar. Ali a minha cabeça rodou, entendeu? Ali eu disse, pronto, querem alguém... Aí depois foi só dizer assim, tá, olha, Felipe, o Padre João foi me dar o discernimento. Olha, Felipe, atualmente a gente sabe que seu inglês é um dos melhores da comunidade, então a gente discerniu que você vai pra Toronto, então tipo... Já tava, né? Você já sabia, já sentia. Já tava assim, pronto, vamos abrir Toronto e eu vou. Mas foi boa aí da experiência de estar em Toronto, de conhecer, viver em outra cultura, porque até então você não tinha morado fora, né? Não, eu tinha passado, já na comunidade, já como seminarista, eu tinha passado um mês nos Estados Unidos, no Michigan. Tem uma comunidade que é próxima da comunidade, que é Mount Zion, que eles são do interiorzaço, assim, do Michigan, sabe? E muitos seminaristas iam para lá, assim, acho que hoje não vão mais, mas iam para lá antes de ir para Roma, porque alguns seminaristas estudavam em inglês mesmo em Roma, sabe? O Marquinhos foi assim, o Padre João foi assim, o Renato Neto foi assim. Então, em inglês porque era melhor do que estudar italiano para eles? Não, acho que é porque a gente tinha bolsa. Acho que a comunidade tinha bolsa nessa faculdade específica lá em Roma, sabe? E é boa lá, então, né, assim, em inglês. Então, assim, todos os seminaristas norte-americanos praticamente estudam nessa faculdade. Eu não sei se é o Angélico, mas enfim, é onde estudou o Padre João, o Padre João, o Renato Neto, o Marquinhos. Hoje é só o Padre João que está na comunidade. E eu acho que o Padre Emílio, que foi o primeiro padre da comunidade, acho que estudou lá também. Enfim, era muito comum ter essa troca. E eu pedi para a comunidade, porque eu tinha ganhado da minha avó a passagem para vir para a JMJ aqui, em 2002. E eu disse, olha, eu posso usar minhas férias pessoais da comunidade de vida para passar esse tempo lá? Porque aí eu vou para lá, fico esse tempo, treino meu inglês, depois vou para a jornada e eu volto e tudo bem. Aí a comunidade deixou, né? A Amy, que entrou em contato com a Mrs. Krupp, que era a coordenadora da comunidade, que por sinal já faleceu. E aí eu fui passar esse mês lá, né? Na verdade eu tive liberação para passar mais tempo, porque as férias da comunidade de vida só são 20 dias. Né? E aí pronto, assim, já... Quer dizer, mas, não enfim, pode passar 30 dias então, né? Como? Não pode ser 30 dias a comunidade de vida? Em alguns casos pode, a comunidade às vezes libera ser mais, mas normalmente é só 20 dias. Sim. Aí pronto, aí sim, mas a experiência de morar no exterior foi um pouco estranha, preciso dizer, porque como eu trabalhava na comunidade de língua portuguesa, né, a comunidade era brasileira, então o grupo de oração era em português, e aí eu dava preparação de batismo em português, então tinha muita coisa que era em português. O meu contato em inglês era com o vigário, com o bispo, assim, que a gente ia falar de vez em quando, tinha os eventos da diocese, a renovação carismática, mas assim, o contato mesmo no dia a dia não precisava ser nada em inglês, sabe? Sim. Mas assim, a gente foi... Cara, o Canadá é um outro mundo, né? Inclusive muito diferente dos Estados Unidos. As pessoas acham que aqui é quase a mesma coisa, mas não é. Assim, o Canadá é bem diferente dos Estados Unidos. Eu imagino que só pela influência da França no Canadá já vai trazer um outro ritmo cultural, social, né? Eu não conheço assim, o Canadá, mas imagino que sim, apesar de ter muita influência inglesa e americana, né? Tem muita influência americana, sem dúvida, né? A televisão aqui, que é praticamente, tipo, tem 2 canais aqui do Canadá, o resto tudo é americano, então a gente
tem muita influência de lá. Não, música, claro, se nós no Brasil somos extremamente influenciados, imagina no Canadá. Mas eu imagino que seja diferente porque tem França, tem a cultura francesa aí também. Sim. E também tem muita coisa da cultura inglesa, sabe? O Canadá ainda tem muita referência da Inglaterra. Inclusive, assim, no nosso dinheiro tem a rainha, sabe? Assim, nós somos o parlamentarismo e o chefe de Estado, assim, oficial do Canadá é a Rainha Elizabeth. Então, assim... Isso é interessante saber, né? Porque a gente esquece, acha que é uma república, né? Pois é. Então, assim... Democrática. Inclusive, como assim, existe um posto aqui que é praticamente só de honorário, né? Eles colocam pessoas famosas, autores, escritores, artistas, autores, que para ser o Royal Opposition, né? Como se fosse assim, o representante da rainha aqui, entendeu? Sim. Então, tem muito isso. Então, o Harry e a Meghan vêm para cá, o pessoal, ok, é isso mesmo, eles estão mais do que no direito, entendeu? Assim, falando nisso, você sabe um pouquinho da história, para mim, porque eu não sei muito, eu sei que parece que ele teve que deixar de ser, né, nobre. Ele pediu, na verdade eles pediram, eles não... Tipo assim, o cara não ia ser rei mesmo, tipo assim, eu não vou ser rei mesmo, não tem mais, tipo assim, não tem nada que... Desde que eu nasci, tem a Rainha Elizabeth e o Príncipe Charles, esse pessoal não morre, né, então... não morre. Não, e a Rainha Elizabeth, teoricamente, quando a Rainha Elizabeth morrer, vai passar pro Charles, que passaria pro William. O que se fala é que o Charles já disse que ia renunciar em prol do William. Pois é. Aí, melhor, né? Mas se isso acontecer, a gente vai cair de novo na mesma coisa. O William vai ser rei durante 20 e tantos anos, igual a Elizabeth está sendo. Bora 20. Não, qual é a utilidade que isso tem de fato, né? A influência que tem no país? Não, é uma coisa mais simbólica mesmo, entendeu? É para manter a também, tradição, né? E tudo mais. Mas os ingleses gostam muito, mais do que os canadenses. Os canadenses mais ou menos, tipo assim, porque como aqui é um país de imigrantes, o pessoal não se liga muito não. Mas os ingleses, sabe, Maria, você vai na Inglaterra, os caras são assim apaixonados pela realeza, pela nobreza, eles sabem quem é nobre e quem não é. Inclusive, tinha muita gente que dizia que, não, a Diane tem sangue nobre, né? Ela só não era riquíssima como era a mulher do Charles agora, mas ela era nobre. Mas falando um pouco dessa tua estadia no Canadá, depois Você foi para a Alemanha, né? Não, depois eu fui para a França. França, é verdade. Foi França. Aí lá na França foi que eu estudei teologia e lá na França eu pedi para sair da comunidade de vida. Aí voltei para o Brasil, passei 2 anos no Brasil, e aí nisso eu já tinha começado a namorar com a Juliana, e aí eu fui pra Áustria. Aí depois de 1 ano de Áustria, depois de 1 ano morando em Viena, a gente casou. Aí passei mais 3 anos lá em Viena. Você foi pra Auschwitz depois, não foi? Você foi pra Auschwitz ou não? Não. Foi só Viena mesmo. Nunca vi em Auschwitz, nunca fui. Nunca passei pelo lado da Polônia. Eu fui pra Hungria algumas vezes, mas pra Polônia eu nunca fui. Aí eu comecei a trabalhar na Ajuda à Igreja que Sofre. E comecei a trabalhar remotamente. Fiquei 6 meses trabalhando de Viena para a sede geral lá na Alemanha, em Königstein. E aí fui chamado para trabalhar na Alemanha. Mudamos para a Alemanha. Morei 2 anos na Alemanha. Foi lá que a Sara nasceu. E aí eu vim para o Canadá para trabalhar na Ajuda à Igreja que Sofre aqui do Canadá. Agora me diz uma coisa, essas tuas idas para todos esses lugares têm muitas vantagens de conhecer cultura e de curtir, né? Eu tenho assim uma paixão por conhecer outras culturas e para mim eu estar no lugar ou conhecer um lugar novo é passear, olhar a rua e comer, entendeu? É lógico que eu lembro da minha avó falando: Pedro, você tá em Nova York, não vai ficar só indo para a loja de árabe indiano comprar besteira, você tem que visitar um museu e tal. Faz parte, tudo bem, eu entendo que eu tenha que visitar um museu e conhecer um pouco da história, mas para mim, e eu não estava indo para a loja comprar besteira não, ela falou só para... Mas para mim, conhecer o lugar é ver o que é que o povo faz, para onde ele vai, o que ele come, o que ele gosta de fazer, de falar, né? Mais do que a história. A história, sim, tem que ser lembrada e respeitada. Mas o que eu estou querendo
saber de você é também o porquê, né? Quais foram as dificuldades e por que você teve que sair de um lugar e para outro? Foram dificuldades de emprego, financeira ou situações da comunidade? O que foi? Assim, na comunidade de vida foi a comunidade que me mandou mesmo, né? Sim, claro. Mas depois que você já estava na Aliança, né? Depois da Aliança foi principalmente emprego, assim, porque nesse tempo que eu passei em Viena, foi porque, assim, eu não aprendi alemão. O pessoal fala que, não, você... Não é que eu não aprendi alemão, mas o meu alemão nunca foi suficiente para o padrão austríaco. Porque, assim, as pessoas falam, não, depois você aprende uma terceira língua, a quarta é mais fácil, tudo, mas não funcionou com o alemão, né? Eu cheguei na Áustria, eu já falava 4 línguas, alemão era a minha 5ª língua, mas eu tive muita dificuldade, assim, dificuldade do masculino e do feminino. O pessoal fala, essa brincadeira que o alemão fala tudo trocado em português. Mas é justamente porque para eles é complicado, né? Exatamente, assim, mesmo caso, voltando, entendeu? Eu ainda tenho coisa que eu erro muito, e é coisa simples, entendeu? Coisa que eu falava assim, o pai dela, falando do pai da minha mulher, eu sempre dizia o pai dele. E aí a pessoa olhava, você não estava falando da sua mulher? Eu disse, não, mas a sonoridade é parecida dos dois, no alemão? Como assim? Masculino e feminino, não, é só porque você confundia mesmo, né? Eu confundia, porque assim, eu fico com dificuldade de saber o que é masculino e feminino. Porque, por exemplo, em vez de eu dizer ia fata, eu dizia seine fata. Mas seine é pro masculino, é o dele. Ia é o feminino, o dela. É completamente diferente, mas, putz. Mas no inglês, eu tinha algumas dificuldades assim, porque eu pensando em português, aí, por exemplo, push, né, que a gente acha que é puxar, né? O after, eu achava que era antes. Fiz muito esse erro demais, cara. Tem outras assim, né? Aí a gente depois vai acostumando. Eu tava me tocando um dia desse, eu falei com uma... Me ligaram, e eu não sabia quem era. Alô, a pessoa começou a falar inglês comigo e eu logo liguei a chave. E depois da ligação eu fui analisar, avaliar se eu fui bem ou fui mal. Porque quando você está numa língua, depois para ligar a outra dá uma certa trava, né? E depois às vezes você demora um pouquinho. Só que aí eu acho que eu fui bem e fiquei pensando por quê. Eu acho que é pela exposição. Então eu estou dizendo isso para pessoas que têm, assim, estão aprendendo língua e tal, né? Eu acho que quanto mais você se expõe, por exemplo, eu vejo entrevista e documentário todos os dias em inglês. Sim. Tem legenda, não existe legenda, há anos que eu não vejo legenda. Aí quanto mais você se expõe àquela história, na hora de você usar, aquilo tá flutuando ali, né, na tua memória e tal, né? E você acessa melhor, você também aumenta o leque de opções, né, de expressões, frases e palavras. Mas tem que usar também, assim, não é só o passivo. O ativo é importante também, porque você começa a criar uma ponte no seu cérebro de acessar aquilo lá. Porque eu estava escutando ontem no Nerdcast, né, sobre o Speak. O Nerdcast tem, uma vez por mês, eles têm o Speak English. Eles estavam falando exatamente sobre isso, que às vezes as pessoas entendem muita coisa, mas na hora de falar não sai. Não tem a prática, né? Porque você precisa praticar. Porque ele estava falando, ele deu o exemplo assim, por exemplo, quando você está aqui só parado, é igual você a ver ele falou, você vê um jogador de futebol fazendo embaixadinha. Você olha e diz, beleza, eu sei fazer isso, é só você não deixar a bola cair no chão. Mas você nunca vai aprender vendo, né? Vai lá. Você vai passar 10 anos vendo, na hora de fazer, tu vai fazer 2, né? Exatamente. Mas lógico, não é a mesma coisa, porque assim, isso é mecânico, é muscular, você precisa treinar. Mas é um pouco uma comparação do cérebro, porque você precisa assim, você vê uma pessoa dizendo, eu preciso fazer xixi. Aí você para e diz, opa, eu sei o que ele vai fazer agora. Mas aí você diz, putz, me deu a vontade de fazer xixi, mas você diz, qual era a mesma palavra, onde é que estava essa palavra mesmo que era, porque você não usou ainda aquela palavra, então ela tá lá, a palavra tá lá em algum lugar do seu cérebro, agora você precisa fazer o caminho até chegar lá naquela palavra. Entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, no meu cérebro no alemão funciona isso, assim, o passivo até funciona mais ou menos, eu consigo assistir uma coisa em alemão e entender muita coisa. Mas, bicho, pra botar pra falar, eu falo, entendeu? Eu sei pedir uma pizza e tudo mais, mas se eu for conversar com o terraplanista vai ganhar a discussão. Não, então, justamente, uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu estava discutindo com a mulher de uma locadora de carro, porque tinha acontecido alguma coisa, eu não lembro mais qual era a história. Só que chegou um ponto da conversa que eu falei com ela,
Meu amor, se eu estivesse falando contigo em português, você ia entender o que eu tô querendo dizer com muito mais ênfase do que eu tô conseguindo, porque eu tô suando que nem um mongoloide agora, mas é a falta de prática. Ela olhou pra mim, ela é meio latina, então ela meio que, eu entendo, fica tranquilo. Aí a conversa depois, a gente fez uma amizade ali no meio e desenrolou a coisa. Exatamente, mas se você não sabe quão bom eu sou nesse assunto em português. Eu ia te esculachar agora. Cara, deixa eu só pegar um mouse ali, só um minutinho. Beleza. É porque eu tô gravando o áudio no outro computador, aí veio aquela proteção de tela, fiquei com medo do negócio ter parado, mas não. Mas estamos aí. Beleza, a gravação tá funcionando aqui do meu áudio. Mas aí vamos pular para família, né? Porque você, mudando de país, pela necessidade de ter uma estabilidade financeira, o que eu imagino, muita gente pensa que saiu do Brasil e resolveu o problema, né? Cara, isso é um dos maiores erros que o pessoal acha, entendeu? Não, saiu do Brasil, você é um cara bem sucedido na vida. Qualquer coisa que você fizer, você já tá ganhando bem e vá lavar prato que você tá bem de vida. Não é. Não é, mesmo, cara. Né? Tipo assim, a gente ganha em dólar, mas gasta em dólar também. A gente deve em dólar, e aí? Exatamente. E o dólar canadense vale menos que o americano, né? Graças a Deus. Mas tipo assim, um detalhe que pode ser bom algumas vezes. Na Europa, não, tu ganha em euro, o euro vale muito mais. Se você ganhasse esse tanto que você ganha aqui, você ia estar rico. Pois é, o problema é que eu ganho esse tanto que eu ganho aqui e aqui, né? Aqui eu gasto esse tanto. A gente tem que arrumar um jeito de ganhar fora e viver aqui no Brasil pegando dinheiro de fora Pois é. Pra gastar aqui, né? Pois é, mas aí o problema é que agora nem eu, nem minha mulher, a gente se adapta mais à cultura do Brasil, entendeu? Eu passei 2 anos no Brasil e não aguentei mais, eu tive que... Justamente isso que eu ia falar agora há pouco, que aí você fica tanto tempo ali, você começa a perceber as diferenças sociais, né? De relação, de conversa, as profissionais, a forma de você lidar com a ética, com aquilo que funciona, o que não funciona e tal. Você percebe isso hoje no Canadá também? Um pouco menos, sabia? É engraçado, porque quando eu saí do Brasil para vir pro Canadá, meu Deus, aqui é o melhor país do mundo, aqui é massa, e as pessoas são honestas, e tinha uma coisa assim... Mas a Áustria, assim, passando da Áustria, a Áustria faz 10 anos que é considerado o melhor país do mundo para se viver. Realmente, se você tiver um emprego e você tiver adaptado ali, realmente é o melhor país do mundo para se viver. E eu confesso que se eu tivesse conseguido um emprego pelo menos estável em Viena, eu teria ficado lá. E eu tenho muita vontade às vezes de voltar. Mas você chegou a conseguir algum trabalho lá na época? Não, eu consegui, mas assim... acordar às 4 horas da manhã para 5 horas da manhã estar no supermercado organizando queijo na prateleira de queijo, entendeu? Aí você para e diz, poxa vida, cara, eu sou formado em administração, eu falo 5 línguas, eu tô aqui arrumando queijo no supermercado. É pra isso que eu nasci, né? Exatamente, pra entendeu? Eu olhava e disse, putz, eu não quero acordar 3 horas da manhã para estar todo dia para fazer um trabalho, entendeu? E aí consegui outro emprego que era ficar no aeroporto, entendeu? Aí o aeroporto era para organizar a fila, ver se o pessoal já tinha feito check-in online para orientar para o lugar certo. Aí, de novo, entendeu? Aí você não tá feliz, não adianta, né? Aí eu ficava, caramba. Lógico, assim, eu tinha assim, minha casinha, pagava o aluguel, tipo assim, não devia nada, as coisas tudo no lugar. Eu trabalhava aí, eu e a Juliana, então assim, as coisas eram assim... Mas quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na Ajuda à Igreja que Sofre, poxa, eu abracei, né? Porque eu disse, não, eu vou trabalhar com o que eu sei fazer, que é comunicação, redes sociais, marketing, que é uma coisa que eu sei. A gente vai expandir uma coisa... Tipo assim, eu tenho aqui a oportunidade de tocar o mundo inteiro com as campanhas que eu vou fazer. Eu tenho a oportunidade de mudar o mundo, porque literalmente você está ajudando pessoas sofridas em 140 países. Eu vou, bicho, eu preciso ir. E evangelizar faz mais sentido, né? Quando você você atende às tuas potências, né? Você não tá... Por exemplo, eu posso evangelizar organizando os queijos, né? Com o meu patrão, os meus amigos funcionários, as pessoas que vão comprar ali, mas não atende ao potencial que você cultivou e que Deus te deu, né? Exatamente. Então são desígnios, você tem que estar de acordo com os desígnios, né? Era oferecer o sacrifício e as humilhações para Deus, sabe assim? Teve um dia que, tipo assim, eu tava lá no supermercado, tinha acabado de começar, não tinha 4 dias que eu tinha começado, e tava lá ajeitando lá os queijos, e aí chegou um senhor alemão e perguntou, vem cá, isso em alemão evidentemente, né? Vem cá, onde é que fica a maionese?
Aí eu disse, desculpa, assim, eu não sei, eu sou novo aqui. Inclusive eu tava com um brochezinho, assim, eu sou novo aqui, sim, tá? Eu meio que apontei, olha, eu sou novo aqui, eu não sei. Aí ele saiu, né? Meio que... Aí saiu. Aí ele voltou, cara. Aí ele olhou para mim, olha, senhor. Aí leu errado meu nome, beleza. Isso aqui é maionese. Aí eu baixei a cabeça, respirei. Na minha cabeça eu tava assim, senhor, nas 4 outras línguas que eu também falo, maionese se fala do mesmo jeito. Maionese, eu sei o que é maionese. Eu só não sei onde é, porque eu sou novo aqui, eu não sei onde é que fica a maionese. Mas dentro de mim eu tava falando isso, depois ficou só... assim, desculpa, eu sou novo, eu não sabia. Aí saiu, né? Você quer discutir comigo em português, inglês, francês, né? Pois é. Aí eu baixei a cabeça e depois ficou assim, tá aqui, eu te ofereço sacrifício aqui, que seja para santificação da minha alma e para salvação da Áustria, mas, sabe? Aí eu parei, tipo assim, faz sentido, tipo assim, beleza, eu vou estar salvando almas aqui, sendo humilhado todo dia, mas é isso mesmo que eu quero pra minha vida. É que nem a Santo Antônio, que ficou 15 anos descascando batata na cozinha antes de dizer, não, mas eu vim aqui para ser o orador, para ser como é que é? Para ser o pregador, né? O teólogo. É o pregador, isso. Pregador. Pois é. Aí 15 anos, isso, mas assim, aí ele entendeu que ali era o caminho de purificação e preparo dele, né? Era, pois é. Mas aí, pronto, quando eu vi essa oportunidade, eu abracei, né? E aí eu, conversando com a Juliana, a gente viu, olha, vai ser muito mais fácil você que é austríaca conseguir um emprego na Alemanha do que eu, brasileiro, conseguir um outro emprego aqui na Áustria. Tipo assim, aí ela tinha um emprego muito bom, né? Ela era secretária na Embaixada do Brasil em Viena, entendeu? Ela era contratada como local. Mas ela é brasileira de família austríaca. Isso, a mãe dela é austríaca, nascida, e o pai dela é brasileiro. A Juliana nasceu no Brasil e foi adolescente para a Áustria. Então, mas ela, como ela mesma fala, assim, eu tenho muito mais lembranças minhas da Áustria do que no Brasil, porque no Brasil tem uma boa parte da minha vida como bebê que eu não me lembro. Então, com certeza. Já passou da conta de ser mais brasileira que austríaca, né? Sim, ela é muito mais austríaca. A maneira de pensar dela é austríaco, assim. E até hoje ela ainda fala alemão. Ela fala alemão, acho que melhor do que ela fala português, sabe? Assim. E ela fala português muito bem. Ela falando, você diz, ela não é cearense, não. Não, ela é também. Mas não soa estrangeira, só não soa cearense, né? Não, ela soa cearense. Ela, tipo assim, ela soa... tá. Entendi. Ela soa tão bem em português que ela soa como uma cearense. Uhum. Mas assim, você vai vendo algumas, lógico, eu convivo com ela todo dia, eu sei, né? Algumas coisas ela não sabe. Como é aquele negócio ali, ela diz assim, como era o negócio que ela dizia assim, a água mole, pedra dura, como é? A água faz o quê na pedra? Aí assim, a água mole, pedra dura, todo bate tá que fura. Ela não sabe essas expressões, ela não sabe nada. Mas eu sei uma austríaca, se você quiser eu te... tipo, ela diz, ela chega pra mim, aí diz isso, como é aquele negócio do ferreiro, do espeto do ferreiro, como é, aí essas coisas ela não... Aí ela diz, como é aquela expressão? Pois é, isso aí, que eu tô pensando nisso aí mesmo. Mas falar contigo tem muita coisa interessante ainda tópico para tocar. Então eu estava abordando essas dificuldades, né, de se ajustar socialmente, mas não socialmente, financeiramente no local, né? Às vezes pode ser o melhor país do mundo, mas às vezes você está até estável e não está satisfeito porque também precisa atender, né, a tua vocação, aos teus anseios, aos teus planos e tal, né? E principalmente você que tem uma família com filhos especiais. Eu tenho 2, você também, né? Eu também. 2, né? São 2, o Christopher é autista e a Sarah tem Down. Inclusive, hoje é o dia da síndrome de Down, né? Hoje é o dia que nós estamos gravando aqui. Você tem uma irmã também com Down, né? Então isso é genético, né? Mas assim, normalmente a síndrome de Down, ela pode acontecer em qualquer pessoa, né? Ela é bem randômica, mas ela tem também a questão do fator da idade da mãe. Normalmente também, quanto mais idade a mãe tem, mais chance ela tem de ter uma pessoa com Down. Eu tinha ouvido falar isso, é verdade. Mas assim, realmente assim, a Juliana teve a Sarah, ela tinha 35 por aí, nem tenho certeza. Ela vai ouvir isso, ela vai ficar com raiva de mim, mas enfim. Tem que saber essas coisas. A minha mãe tinha quase 40 quando ela teve a Giovana, né? Então, e a mais nova, né, Giovana? A Giovana é a minha irmã mais nova.
nós somos 19 anos de diferença de mim pra Gigi. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Ah, sim. Eu já estava na comunidade de vida quando a Gigi nasceu. Ah, é. Eu já não Mas, tava em mas casa. você tem convivência com ela. Depois que você saiu da comunidade de vida, voltou a estar perto Foi. e tal, né? Foi. Teve um tempo, só um tempo, assim, eu acho que foram 6 meses. Foi realmente muito pouco. Que a gente viveu todos os irmãos na mesma casa. Que foi quando eu Sim. voltei da comunidade de vida, em 2010. E aí, antes da minha irmã mais velha, assim, a mais velha, a primeira depois de mim, Das casar. irmãs a mais velha. A mais velha das irmãs, casar. A gente passou só esse tempo aqui, sendo todos morando na mesma casa. Não foi nem um ano. Mais velha Mas é até a Lia. então... É a Renata. Até então não tinha... A gente nunca tinha morado todos na mesma casa, porque quando a Gigi nasceu eu já estava na comunidade de vida, então a gente... E era engraçado, foi a Lia é a antepenúltima. Eu me lembro de uma vez a Lia comentando, eu não me lembro de você morando com a gente. Eu disse, caramba! E realmente, eu saí, ela tinha, acho que ela não tinha nem 6 anos. Criancinha ainda, né? Ela a Lia, eu acho que ela é de 93. Não, pra mim, todo mundo que nasceu nos anos 90 é adolescente, então... não é, mas é porque na minha cabeça, quem nasceu depois dos anos 90 ainda é adolescente. Não, mas ela tá casada já. Eu fiquei dizendo, não, seu casamento é dos seus 15 anos, olha lá. Eu aceito. Mas aí você com 2 Sim, filhos especiais, voltando você acha que tem mais gastos, mais dificuldade financeira, porque você tem que botar em terapias e tal? Não? Pois é. Isso tem mais. Assim. Isso aqui tá. Isso foi o motivo que a gente saiu da Alemanha para vir para o Canadá, porque meus pais estavam aqui, né, em missão. A gente imaginava que eles iam ficar, né, mudar de vez. Então a gente diz, ou a gente volta para Viena, ou a gente vai para o Canadá. E aí abri uma vaga aqui no Canadá para ajudar a igreja que sofre. Eu já ia falar em inglês, eu apliquei para a vaga, não existe isso, né? Como é que é em português mesmo isso? Eu nem sei mais. Me inscrevi, me ofereci. Entre nós aqui no Canadá, a gente fala, eu apliquei, mas não é eu apliquei, eu fiz a aplicação. Enfim, eu tentei, né? Eu me candidatei. Ofereci, sei lá, me né? candidatei. É isso. Me candidatei para essa vaga e fui aceito. E aí vim, cara, pois é, por exemplo, aqui, quando eu vim, o que me foi dito foi, não, é um salário médio de Toronto, assim, você não vai ganhar muito, mas você também não vai ganhar pouco, é um salário médio de Toronto. E realmente é mais ou menos um salário médio de Toronto. O problema é que eu não levei em consideração que aqui todos os casais, os dois trabalham. E aqui a Juliana não estava com condição de trabalhar porque precisa ficar com as crianças, né? As crianças entraram na escola, os dois, agora, no começo desse ano. E aí não dá pra ter babá porque o dinheiro não paga, né? Não paga. Uma babá ganharia mais do que eu ganho. Caramba. Então, porque normalmente tem um monte de coisas em fatores aí, deslocamento e tal, não sei o quê, e a babá, teoricamente, a babá ganharia o mesmo tanto, se não mais do que eu. Então, E aí no Brasil não tinha perspectiva de ter uma estabilidade? Pois é, o problema do Brasil, assim, primeiro porque a Juliana nunca... Culturalmente não ia dar certo pra começar, né? E assim... E pro Brasil a gente ia ter menos família ainda, né? Porque a minha família tá praticamente toda aqui. Eu tenho o Ricardo lá em Fortaleza, tem algumas pessoas que eu conheço, tem uns tios e tal. Mas assim, não dá pra eu ligar e dizer, Ricardo, deixa eu deixar aqui os meninos na tua casa pra eu fazer alguma coisa, entendeu? Nem ele para em casa, né? Imagina. Pois é, não é uma coisa tão simples. Então, a gente precisava de algum apoio nesse sentido. Aqui, por exemplo, meu pai ainda pode pegar o Christopher na escola, assim, às vezes acontece alguma coisa, eu ligo, pai, pelo amor de Deus, pega lá o Christopher. Porque aqui também tem isso, se ficar mais do que 6 na escola, paga multa. Então, mais do que... Passou das 6 horas, né? Passou das 6 horas, paga multa, entendeu? Então, assim, paga multa. Você paga alguma coisa. Cara, mas que bom que deu certo e pelo menos você tá perto dos teus pais, né? E ter o auxílio deles aí, né? Eles trabalham ainda? Não, o papai é aposentado, né? A mamãe também não trabalha, então são só da comunidade. O papai é o formador comunitário e da comunidade Aliança, assim, é o formador comunitário da comunidade Aliança aqui. E assim, aí o papai se voluntaria na paróquia, na diocese. Inclusive,
A minha sala na CN, na Ajuda da Igreja que Sofre, é no 5º andar, e ele se voluntaria, coincidentemente, também no 5º andar, lá na Vocês estão sempre juntos, então? A gente sempre se vê, ele sempre passa para me dar um oi quando ele chega, tá? Porque ele fica das 10 às 12 lá só, então normalmente quando ele chega eu já tô e tal. Mas qual é o teu ministério na comunidade hoje? Hoje na comunidade eu tô substituindo a coordenador apostólico, eu sou o CAP da missão, por enquanto que a comunidade de vida não chega. E sou formador pessoal também de alguns irmãos e alguns postulantes. Mas eu perguntei aos teus filhos, você faz o esquema que eu faço aqui com eles, eles têm, o Davi e o Natan têm terapias diversas, né? A psicóloga, fono e TO, principalmente, tem o ABA, que é esse sistema. Pois é, eu fiz uma introdução ao ABA, mas assim, só para saber do que se tratava, para poder colocar, eles não. É diferente, porque aqui é a escola que é responsável. Porque como eles passam uma parte do dia na escola... É integral deles? Ou... O normal da escola aqui é de 8h30 às 3. Aí das 3 às 5 eles ficam num after school program, porque os pais precisam trabalhar, né? Então é como se fosse um integral. É integral praticamente. Só que é em outra escola. O ônibus pega ele aqui em casa, leva para a escola, 3 horas da tarde o ônibus pega ele na escola e leva para o after school. E eu pego, ou a Juliana pega ele no after school. E aí ele faz, mas o Christopher, ele faz TO e físio na escola. Quem é que tem Down mesmo? Não, a Sara que tem Down. A Sara, é verdade. Mas a Sara, quantos anos ela tem? A Sara tem 3. Mas ainda então não deu ainda para sacar a questão de aprendizado e socialização direito, né? Porque ela está muito nova ainda. Mas a Sara é bem social, assim, o que é uma característica bem da síndrome de Down, é que eles são bem sociáveis, né? Eles gostam de abraçar e tal, né? Demais. De estar junto, de olhar, de contato, né? Não, e a Sara é muito social, é incrível que eu chego, é muito lindo isso, quando eu chego lá na escola, eles estão no parquinho, né, na hora que eu vou deixar. Então eu chego com o carrinho dela, quando eu abro a porta do parquinho que eu entro, cerca de crianças, assim, entra pelo menos umas 5 crianças, eu acho a coisa mais fofa, que dizem, oh, Sarah's here, hooray, tipo assim, a Sarah tá aqui, viva! Todo mundo gosta dela, né? Na mesma, assim, na turma dela. E o Christopher, ele interage bem também? Também, o Christopher, ele é bem social também. Ele, ao contrário do normal do autismo, que normalmente eles são mais assim, né? O Christopher, ele não falava. Até ele ser diagnosticado, ele realmente quase não falava. E ele foi diagnosticado em dezembro do ano atrasado, né? Em dezembro de 2018. Até então, ele falava muito pouco. A gente colocou ele na escola em setembro. Ele foi pro kindergarten, né, pro jardim. E eu já fui conversar com as diretoras e com os professores, dizendo, olha, ele tem dificuldade de falar. E não é uma questão de língua, porque lá na Alemanha ele também não falava. E a gente fala português dentro de casa. Ele tem alguma noção, porque quando a gente soube que vinha para o Canadá, eu comecei a colocar coisas em inglês para ele, porque sabia que ele ia para a escola em inglês. Então, ele tem noção, ele sabe as cores, ele sabe alguns números, porque a gente tem, mas ele responde muito pouco. Ele fala mais português, então? Ele falava mais português. E hoje em dia? Não, hoje ele fala inglês. Hoje ele só fala inglês, praticamente. Quando a gente fala português com ele, quando ele não entende, ele repete em português, ele tem uma palavra... fazer o mesmo som, né? Tem uma expressão para isso. Ecolalia. Ecolalia, exatamente. Ele faz a ecolalia. Quando a gente fala em português para ele e ele não entende, aí ele ecolalia praticamente imediatamente. O Natan faz isso. Eu falo, tira daí. Aí ele vira para mim, tira daí? Aí eu já me toquei que ele não entendeu. Aí eu já viro pro inglês e diz take it off. Aí ele, ok. Aí ele tira, sabe? Tira daí, ótimo, né? Tira daí, como é isso? Exatamente. Mas tem coisas que ele entende em português. Tem coisas que eu digo em português que ele entende. Sei lá, pega isso, ou alguma coisa, bota o casaco. Já aprendeu algumas coisas. Ele sabe. E às vezes eu viro
eu falo em português com ele meio que de propósito. Então, se eu pergunto, você quer leite? Aí quando eu falo com ele em português, ele se esforça para responder em português. Ele responde, quero. Aí tem uma coisa que é maravilhosa. Ai, gente, eu preciso contar isso. Ele traduz o eu para i. Porque é ai. Sim. Entendeu? Então, às vezes, ele chega para mim e diz, papai, i quero leite. Muito bom. Porque i é ai, né? Então Mas ele fala o R certinho com o brasileiro ou faz aquela enrolada inglesa? Não, ele se esforça, ele se esforça. E às vezes ele fala derry. Ele fala derry. O Ricardo me mandou um áudio dele falando perfeito, né? Inglês. Não, ele fala inglês perfeitamente. E aí é que tá, entendeu? Assim, se você não convive muito com ele, você não diz que ele é autista de jeito nenhum, sabe? Mas porque realmente ele tem muita coisa assim. Ele fala, ele diz, hi, my name is Christopher, what's your name? Então, assim, quando você começa a conviver, é que ele começa algumas estereotipias de pular, né? Ele tem um pouquinho de flapping, mas não é muito, né? Mas assim, o caso é, como ele não tem filtro social nenhum, ele acha que todo mundo tem que dizer oi pra ele. Então ele vai pro ônibus e ele quer falar. Vai lá. Todo mundo dentro do ônibus, Christopher. A gente não fala com as pessoas do ônibus. Cara, é engraçado como é que recentemente tem tanto autista. Eu não sei se é também porque antes a gente não sacava e a ciência não identificava muito. Mas eu tenho 2 filhos autistas. Eu tenho um sobrinho, né, um afilhado americano, Lucas, que também foi diagnosticado. Outros filhos de amigos, os teus, né? Um deles, né? E o outro é Down. E é uma coisa assim tão uma quantidade tão maior, né? E agora eu estava lembrando do Lucas, porque você falou isso. Ele também entende português, mas hoje ele escolheu a língua. Chega uma idade que a pessoa... Não, minha língua é inglês. Pronto, ou é português. E aí a mãe, que é brasileira, minha prima, às vezes fala com ele português, ele responde em inglês para ela. Não sei se está falando português, estou entendendo, mas minha língua é outra aqui. Dá licença, né? O Christopher ainda não, ele ainda tá brincando, ainda vai de um lado pro outro. Agora, os meus filhos não falam, então assim, o Nathan ele repete as coisas, o Davi, ele, muita dificuldade, que é o mais velho, fala uma sílaba ou outra quando a gente pede, mas parece que vai eu continuar lembro, assim. eu vi um vídeo dele, eu fiquei até emocionado quando ele falando, bom dia. Sai, cara, que evolução disso. Parabéns, bicho. Pra quem não conhece, acha besteira, mas pra gente, né? Cara, tá aí os olhos cheios de lágrimas aqui, ó. Só de... Porque a gente sabe, é que tá, entendeu? A gente que vive, a gente sabe a luta, cara. A gente sabe a dificuldade que o outro pai passa, entendeu? Mas ele nem parece autista, bicho. Ele parece um ser humano, ele não parece autista, entendeu? Não é isso. Eu acho que o que aperta o coração dos pais é... Ao menos o meu, né? Eu penso, como é que vai ser? E aí a gente, nesse caso, exercita a fé na providência, né, de Deus. Porque como é que vai ser quando eles estiverem adultos? Como é que vai ser quando eles estiverem adolescentes e tiverem que se virar sozinhos? Ou como é que vai ser quando a gente não tiver mais aqui? E aí, do mesmo jeito que a gente se sente e se percebe cuidado por Deus, a gente tem que acreditar que isso vai continuar, que o legado de Deus é continuar cuidando dos seus filhos. As gerações vão passando e Deus permanece cuidando, né? Mas é uma preocupação que bate no coração dos pais. Eu fico pensando muito que um vai cuidar do outro, sabe? Porque os dois meio que se complementam. O que o Christopher tem de ligado, de atento, de ativo, de vou fazer muitas coisas e tudo mais, mas não tem filtro social nenhum, já a Sarah tem, entendeu? Ela sabe, ela percebe, ela vê quando uma pessoa tá triste. O Christopher não tem a menor noção quando a pessoa tá triste ou tá feliz, só olhar pra cara, né? Inclusive eu faço muito esse exercício com ele. Eu digo, olha pra mim, do I look like I'm happy? Olha aqui, eu pareço feliz pra você? Aí ele olha e disse, não. Pois é, e aí, o que você acha que você fez? Entendeu? Eu vou tentando fazer isso pra ele ir reconhecendo. Já a Sarah, eu não preciso. A Sarah, eu olho feio pra ela já sabe que fez besteira, que não sei o quê. Então eu vejo assim, a minha esperança é que um vá cuidar do outro, sabe? Assim, que cada um com as suas necessidades, mas um ajuda o outro, né? As forças que um tem, o outro não tem, e assim, um vai puxando o outro meio que pra colocar, mas... Isso me lembrou o Sheldon do Big Bang Theory, que tem dificuldade de interpretar expressões faciais e sarcasmo, né? Total. Esse personagem com certeza é autista sem
Nunca foi dito isso na série. Mas o Sheldon tem todas as características. Se ele só não foi diagnosticado, talvez, mas com certeza. Mas no filme, na série, diz várias vezes: não, eu não sou doido, a minha mãe me testou. Mas nunca identificaram autismo, mas ele com certeza. Ele é. Né? O Christopher tem muito de Sheldon, Enfim, mais claro, né? Mas é porque exatamente o Christopher, ele é muito funcional, ele funciona muito bem, sabe? Quem não vê, quem vê de primeira, né? Às vezes eu fico dizendo, mas ele é muito agitado, ele não para quieto. Aí a pessoa chega para mim e diz, mas toda criança é muito agitada. Não, cara. Então, não é assim. É que a gente não percebe com outras crianças, mas quando você vê que a criança está toda hora agitada, aí você, peraí, tem alguma coisa errada. Exato. Pois é, porque, por exemplo, a sensibilidade dele ao toque é muito grande, assim. Ele tem um cobertor pesado, né? Ele gosta do heavy blanket dele. A gente tem isso. Ele tem, e ele só, assim, só se acalma quando ele tá pegando, quando tá apertando. Tem coisa que ele tá muito agitado. Eu disse, peraí, deixa eu deitar. Ele disse às vezes, deita em cima de mim, papai. Tipo assim, e eu sou um cara que eu tenho 90 e tantos quilos, entendeu? Mas ele quer, às vezes, sentir o peso, sabe? E aí... Tem muito autista que tem isso. Mas tem alguns amigos aqui que ele não gosta que encostem, que tipo assim, que prefere às vezes ficar pelado, que ninguém toque em mim, que ele tem cada um tem um jeito. Não, o Davi e o Natan são opostos em praticamente tudo, né? Gosto, toque, preferência, fala, tudo. Cada um tem o seu jeito mesmo. O Christopher, por exemplo, às vezes comendo, hoje de manhã, tomando café. E o Christopher, ele fica empurrando. Ele vai comer, mas ele fica empurrando. Então, eu tenho que fazer força para ficar na minha cadeira, assim, para permanecer. Eu disse, cara, eu tô comendo, assim. Comer, tomar café é um esforço homérico, porque eu tenho um menino que tá aqui e eu preciso fazer ele comer, e ele só vai comer se ele estiver me empurrando. Porque se eu deixar ele solto, ele vai sair. E aí então... Mas ele gosta de comer ou ele tá tentando fugir? Não, ele é uma mistura, assim. Coisas que ele gosta, ele adora, mas ele tem ele gosta de um grupo alimentício, ele gosta de uma coisa, entendeu? Assim, ele gosta de carne, ele bife, a gente faz um bife, ele gosta. Aí de frutas e verduras, ele gosta de tomate, ele só gosta de tomate. Aí, entendeu? Assim, é muito seletivo, né? Ele é o Natan eu tenho que forçar ele a comer mesmo, segurar no rosto, obrigar a falar. E o Davi, ele adora comer. Se deixar, ele come o dia inteiro. O Natan, ele só gosta de biscoito. Então, por exemplo, o Davi só toma suco, não toma água. O Natan, ele só toma água, não toma suco. A Sarah e o Christopher. A Sarah, eu fico brincando que a Sarah come por tempo. Se eu der meia hora para ela comer, ela vai comer meia hora. Se eu der 15 minutos, ela vai comer 15 minutos. E tem uma coisa que eu não sei se é verdade, mas me parece que as pessoas com Down têm uma tendência a engordar também. E comer mais. Eu não sei se é característico ou é uma observação minha só. Não, eu percebo, assim, pelo menos dentro do meu círculo, dentro que eu conheço, todos os Down que eu conheço, eles são mais gordinhos mesmo. Tem essa tendência mesmo. Tá sempre na dieta. Mas, segundo a minha mãe, é porque é uma coisa mais de compulsão do que do Down. Assim, o Down tem mais essa coisa de compulsão, de dizer assim, não, eu quero fazer isso muitas vezes, do que a tendência a engordar. Eles engordam porque eles comem muito, por causa do gosto que tomou pela coisa, então peraí, quero ficar ali. Exatamente. Não é muito... Eu tenho alguma coisa parecida com isso também, que eu, se ficar parado, me dá alguma coisa para eu comer, porque... Se eu pudesse fumar, eu fumava, mas como não pode, a gente come, né? Porque... Graças a Deus. Mas eu também sou assim, se eu puder estar mastigando alguma coisinha, eu tô... No meu trabalho eu botei chiclete sem açúcar, não sei o que, para poder estar mastigando, tá? Exatamente, eu tenho essa coisa. E aí eu descobri recentemente. Engraçado, chegou uma mensagem aqui, mas depois. Eu descobri que me alivia muito. É uma coisa muito óbvia, mas o exercício físico, né? Então, assim, eu sempre curti jiu-jitsu desde os 12 anos de idade, mas nunca fui disciplinado para isso. E logo que eu entrei com 12, um amigo meu me chamou e eu fui fazer kickbox com ele, nunca mais fiz jiu-jitsu, e eu fiquei até os 25 anos, 30 anos, aí eu só fui agora, vou fazer quase 40, eu tentei várias vezes reentrar e agora eu reentrei e estou constante, mas agora eu estou na fase
eu consegui, graças a Deus, passar a pior fase, que é de você não querer ir, né? Quando você vai fazer exercício, você não quer ir pra academia, agora eu quero, então eu fico chateado quando eu não vou. E aí, se eu acho que eu cheguei nessa segunda fase, que é gostar de ir, agora não para mais, né? Mas isso tem me ajudado na compulsão, porque eu sei que quando eu estou em casa o dia inteiro, eu já pré-compro biscoito de polvilho, banana seca. Você viu que a gente está conversando aqui há 1 hora, eu já comi 3 chocolates, 4 bananas secas e um biscoito de arroz. Mas eu só não fiz a mesma coisa porque não tenho nada a meu alcance. Não, eu já ponho em volta. Se você olhar aqui, tem café, biscoito, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu tenho que me policiar sempre. Até eu já fiz bariátrica, então eu não posso engordar, não. O estômago é pequeno. A estatística diz que parece que 25% das pessoas que fazem bariátrica conseguem engordar de novo. Eu não quero estar nessa estatística, não quero fazer parte dos 75%. Então, quero ficar magro aí. Ainda nem cheguei no meu peso ideal até hoje, já tem mais de 1 ano de cirurgia. Agora, eu queria concluir contigo nossa conversa. Eu quero fazer mais, eu quero que você seja um cara assíduo. Ainda mais que agora a gente descobriu pelo Zoom que dá pra fazer outras vezes. Não precisa esperar você vir, que a gente ficou esperando quase 1 ano de corte de cima pra você aparecer, né? Olha nós aí. Viva o Corona! Aí eu vou ter que dar uma solução, porque eu não vou parar de gravar. Quantos meses a gente vai ficar em casa? Eu nem sei se vai ficar 15 dias ou 6 meses ou 1 ano, né? Nem se iluda que 15 dias não vai ser. Não é 15 dias, a não ser que o mundo inteiro parasse por 15 dias, aí talvez resolvesse a maior parte, né? Mas como as pessoas saem, fica difícil. Tem gente que tá ainda, eu vejo na rua quando eu tô passando, que eu saio de casa, venho de carro fechado, entro aqui na minha sala, não tem ninguém no prédio, o prédio tá vazio, então eu não tô em contato com ninguém. Mas na rua eu vejo gente normal, ponto de ônibus, assim, pá. Aí o que houve? Não entendeu ainda que não pode? Que é sério, que é grave a situação. Mas aqui no Canadá tá menos, mas tem ainda gente na rua também. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque é mais frio aí. Diz que o vírus se espalha mais no frio, então... Tem até um UFC, que é esse evento de MMA que eu gosto, né? Dizem que vão fazer em Dubai, que é mais quente, e o vírus espalha menos no calor, né? Não, mas isso ainda tá na fase bem teórica, entendeu? Porque o que o pessoal fala é que como o vírus se espalha como uma gripe, e a gripe se espalha menos no quente deve ser melhor, mas tem gripe que se espalha no verão também. Pois é, né? Assim, é sabido que a gente gripa mais no frio, mas também porque a gente abre mais as portas, porque a gente resfria, porque a gente baixa a imunidade e tal. Então, porque no frio tem mais gente no lugar fechado e menos ar circulando. Isso, né? Então, também é. A pessoa espirra, as gotículas de ar ficam no ambiente durante muito tempo, e é por isso que a pessoa gripa mais fácil, mas... Aqui estava esquentando, ontem fez um calor de 17 graus, estava aqui todo mundo aqui, calor e suando e tudo mais, mas hoje já deu menos 6 de novo, já tá... Caramba, e 17 graus o pessoal sua, né? Eu tava suando verão aqui aí, de casa, abrindo as janelas aqui, porque o aquecedor tava demais. Entendi. Mas vocês estão bem e estão salvos aí, né? Não estão em contato com a galera não, né? A gente começou a fazer a quarentena na quinta-feira da semana passada, né? Eu já passei de 1 semana de quarentena, porque os meninos começaram a tossir na quarta noite para quinta, os meninos começaram a tossir. Então a gente diz, já não vamos para a escola, vamos segurar esse negócio aí, porque se for para a escola, vão mandar de volta, então segura. Aí na quinta mesmo a gente já recebeu a notícia dizendo, olha, a partir de segunda-feira já não tem aula e não vai ter aula até abril. Então a gente vamos pro supermercado, vamos fazer compra e vamos fechar. Aí essas compras já acabaram, eu já fui no supermercado de novo, mas assim... Falar nisso, eu vi um comercial interessante do Pão de Açúcar aqui, dizendo, gente, vai fazer suas compras normal, não exacerba de quantidade, porque a gente precisa ter um pouco para todo mundo, né? Então a gente vai continuar com os fornecedores e atualizando o estoque e tal, mas por favor, colaborem e não compra. Nos Estados Unidos, o pessoal enlouqueceu de comprar álcool em gel e papel higiênico, acabou. Foi. O álcool em gel aqui já acabou faz um mês, né? Faz um mês que a gente... Não, aqui também, mas pelo menos papel higiênico não, acho que é porque o pessoal lá não usa duchinha, usa só papel mesmo, então comprar no estoque assim pro ano. Papel higiênico a gente tinha comprado, na verdade a gente tinha bem pouquinho, e aí minha irmã tinha comprado um bocado nos dias anteriores, aí ela deu um tanto pra gente, e nós estamos aqui segurando com o que a gente tem até reporem. E agora todos os supermercados que eu vou, porque aqui perto de casa tem 2, né? Então quando eu vou no supermercado já tem a plaquinha dizendo, olha, a gente está em falta,
quando a gente repor, só vai ser um pacote para cada um. E não fizeram tem mais isso aqui também. Aqui estavam dando 2 pequenos para cada. Mas eu acho que dá para comprar na Amazon, alguma coisa assim. Porque... A Amazon também tá out of stock. Tá sem também? Não, eu vi no Mercado Livre aqui, que eu estava até pensando em comprar alguns, aí eu comprei uns pacotes pequenininhos que eu quero pôr o adesivo do podcast e distribuir. Mas ainda não chegou. Aí o último tópico que eu queria ver contigo... Sim. Era o teu canal. É um podcast, é um vídeo, é o quê? Vida de Oração o nome, né? Vida de Oração, é um canal no YouTube. Canal no YouTube, né? Eu quis começar um podcast, acho que eu gravei um episódio, 2 no máximo, e parei. Mas é um canal no YouTube. O podcast você fez sozinho ou é sempre com alguém? Não, normalmente é sozinho. Eu fiz acho que uma vez só, em forma de entrevista com um amigo meu, bem... Eu vi um com você com alguém e vi vários seus, você andando na rua e falando e tal, né? Foi a maneira que eu achei de manter a continuidade, né? Que eu ia andando de casa, especialmente na Alemanha, eu ia andando de casa para o trabalho todo dia, ficava mais ou menos meia hora andando, eu disse, quer saber, eu vou aproveitar esse tempo para gravar. E aí, normalmente, dessa meia hora, eu gravava uns 10 minutinhos. Porque você costuma o quê? Rezar de manhã e depois, quando você está no caminho, você já está livre? Depende. Normalmente isso, eu acordo mais cedo. Na Alemanha, eu acordava mais cedo e teve um tempo que eu trabalhava em outra cidade, então era mais ou menos 1 hora de caminhada. Então eu gravava 10 minutinhos e o resto eu ia rezando, andando. Né? Eu lia, fazia a leitura da... Eu lembro disso, desse caminho que você fazia, né? E era no meio da floresta, era muito bonito, era silencioso, então eu aproveitava, né, para rezar também, e aí eu sempre gravava 10 minutinhos, às vezes eu passava um pouco disso, porque eu acordava mais cedo, tomava café sozinho, a Juliana normalmente estava dormindo, o Cristo também não ia para a escola, e aí eu fazia isso. Aqui no Canadá está um pouco mais difícil, porque aqui acorda para arrumar os meninos e tudo mais, eu tento rezar no trabalho, assim, eu vou para a missa meio-dia, que tem missa lá na arquidiocese, e aí depois eu vejo se no meu intervalo do almoço eu rezo um pouco. Aqui tem ficado muito mais difícil de rezar as 2 horas. Eu, desde que cheguei no Canadá, nunca consegui rezar 2 horas direto. Mas é isso, assim, surgiu da necessidade que eu via das pessoas, de falar para as pessoas aquilo que ninguém nunca falou para mim, sabe? Sim. Porque ninguém nunca me ensinou a rezar, né? A minha mãe, a minha vida inteira, sempre tinha um livro de Santa Teresa d'Ávila na cabeceira da minha mãe. Assim, o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, sempre tinha alguma coisa ali. Então eu sabia que a mamãe gostava, e eu sempre via a mamãe rezando. A Santa Teresa ensina muito o como rezar, né? Sim, também. Sim. Eu já li algumas coisas, muito interessante. Aí eu fiquei assim, cara, quando eu entrei na Comunidade de Vida, eu entrei em crise muito rápido, e eu entrei na noite escura muito rápido, e eu não sabia rezar, e eu tinha desaprendido tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu rezava antes, que Deus falava, e eu tinha emoções, e eu me emocionava, e eu saía da minha oração com entendimento, no meu caderno de oração cheio. Quando eu entrei na Comunidade de Vida, zero, nada. Eu digo, ora Jesus, se era para melhorar, como é que piorou? E aí caiu na minha mão um livro sobre São João da Cruz, né, A Noite Escura Lida Hoje. E aí eu descobri que eu estava indo na noite escura. Eu digo, ninguém nunca falou de noite escura. E eu só vi o povo falando, noite escura. A pessoa fala, não, eu não sou digno de noite escura. Noite escura é só para os santos. Eu digo, mas eu não sou santo. E eu estou na noite escura. Então tem alguma coisa errada aqui. Porque eu lia e eu disse, não, característica é essa. Beleza. Quando eu fui para o discipulado, na época era o noviciado, a gente era obrigado a ler Santa Teresa d'Ávila. Aí Santa Teresa eu lia e eu disse, meu Deus, mas isso aqui... Como é que ninguém nunca me falou isso? E eu começava a rezar. Aí eu ia para minha mãe e dizer, mãe, eu agora estou rezando e Deus está... Assim, eu estou sentindo Deus fazendo na minha vida, mas não estou entendendo. Eu não consigo escrever nada. Aí a minha mãe respondia, mas é isso mesmo. Quando a gente reza, a gente não precisa entender tudo, não. A gente tem que estar na presença. Aí eu ficava, caramba, que legal. E aí eu ia vendo que muita gente... E isso já na Comunidade de Vida, né? Eu já ia vendo que muita gente não sabia rezar. E eu já vi que muita gente diz, não, eu vou para a minha oração e eu converso com Deus e fico ali. Aí eu disse, não, eu vou para a minha oração e eu começo a me analisar diante de Deus. Eu digo, não, mas a oração não é autoanálise. Então, quando eu estava na França... Vamos aproveitar esse momento para você já fazer essa introdução. O que é? Como é que faz? Assim, vamos lá. Tem um vídeo só sobre isso, né? Mas quando eu... Só para explicar um pouco mais, né? Quando eu estava lá na França, tinha esse instituto
bem próximo lá de Avignon, do Padre Marie Eugênio, que é um doutor de oração, né? Que hoje ele é beato. Escreveu um livro chamado Quero Ver Deus. E a faculdade que ele fundou era na cidade vizinha onde a gente estava, né? E aí tinha um seminarista que queria voltar a fazer teologia lá. A gente começou, eu ia levar ele, porque eu dirigia ele não, e eu comecei a fazer teologia lá. E aí na teologia a gente teve um curso sobre vida de oração, evidentemente. Eu tive uma cadeira só sobre noite escura. Tem uma série de coisas, né? Uhum. Então, quando eu saí da comunidade de vida, passei para a comunidade de aliança, eu me disse, não, eu preciso ensinar as pessoas a rezar de alguma forma. E aí a minha mãe ainda me chamou e disse, olha, você vai dar um curso daquilo que você aprendeu lá, sobre as moradas, sobre vida de oração para os formadores pessoais. E aí eu dei um curso para os formadores pessoais de Fortaleza, foi gravado, esse curso inclusive está no YouTube, que eu fui. Como é que começa? Quais os primeiros passos? Como é que a gente faz? O que é a meditação? O que é a contemplação? O que é a noite escura? Fala isso aí tudinho. E a gente tem acesso a isso? Tem algum link depois que eu possa botar na descrição do vídeo? Eu posso inclusive te dar o link para as playlists e aí tu coloca na descrição. Porque é melhor, porque senão você vai ter que dar aula aqui, a gente vai ficar mais umas 4 horas só para... Pois não adianta. Eu te dou o link do canal de Vida de Oração, porque o curso eu coloquei no meu canal pessoal, porque na época eu não tinha ainda a intenção de abrir o canal. Só que o curso deu tanto fruto, assim, tanta gente me pediu mais, me perguntava mais e tudo mais, que eu decidi, não, eu vou fazer um canal. E aí, eu já estava na Áustria quando eu criei um canal. E comecei a gravar. No começo era todo domingo. Mas aí depois que os meninos começaram... depois que os meninos nasceram e as coisas assim... Diminuiu mais e foi gravando quando eu tinha tempo e quando as pessoas me perguntavam. E quando eu via que tinha uma coisa que valia a pena falar. E aí com o Instagram... Meu Instagram era também totalmente... só de paisagem, de foto, de arquitetura. Inclusive, se for olhar nas fotos mais antigas, só tem Viena, Toronto, assim, só tem... É completamente impessoal, né? Só... Depois é que eu disse, quer saber, eu vou usar o meu canal no Instagram também, já que tá todo mundo falando isso. Eu não sei se tá pegando o áudio, mas a Sara tá ali na porta já. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Aí, papai, a Sara, play. Então, a gente resume aqui a conversa, você vai lá pra Sara. E aí depois a gente pode continuar, fazer um próximo episódio aí também. Os meus filhos estão vindo pra cá também já. A gente pode fazer um depois só sobre vida de oração, que aí a gente pode falar só sobre isso. Isso. Não, eu queria saber duas coisas. Primeiro, qual é o melhor contato para as pessoas falarem com você e assistirem o teu conteúdo? E se você se disporia a responder os DMs, de repente no Instagram e tal, para o pessoal que quiser. Sem dúvida. É melhor no Instagram? Como é? No Instagram, eu acho que o Instagram é melhor. Agora que eu tô de quarentena, acho que tá todo mundo aqui, eu acho que vai ser mais fácil, eu posso fazer algum dia de perguntas. A gente podia fazer uma live nós dois, né? Deveríamos. Perguntas. @ Felipe... Felipe BZR. BZR, que é como se fosse Bezerra, mas... Certo, Felipe BZR. E eu acho que tem um underline. No Twitter não tem um underline, mas no Instagram eu tô só conferindo aqui porque eu nem me lembro. Confere aí pra gente já deixar registrado. É Felipe BZR underline, né? É o sublinhado. O BZR já tinha. Então Felipe BZR underline, sublinhado. E aí no meu Instagram tem também muitos vídeos que eu fiz no YouTube que eu botei no Instagram como IGTV, né? Como Instagram TV. Vamos fazer outros episódios. Eu tô te cortando mesmo, mas é porque eu também vou ter que buscar os meus filhos agora. Sim. E aí você vai lá pra Sarinha, pro Christopher, e eu quero agradecer, cara, essa conversa nossa aí, curti muito. Foi um prazer. Acho que vai dar muito fruto e a gente pode fazer outras também em breve. Sim. E de repente até com assuntos específicos. Por exemplo, eu tô querendo fazer uns fixos com o Henrique e com o Ricardo, teu irmão. E com o Theo lá no Rio. Aí a gente faz videoconferência todo mundo, aproveita esses dias de confinamento e começa a variar os formatos, né? Aí põe você na tela também, faz todo mundo faz uma conversa aí com Legal. Valeu? Mais um beijão pra todo mundo aí, fica com Deus e obrigado também pela conversa, cara. Eu que agradeço, um forte abraço. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu.